Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial dos 35 anos da estreia de uma grande novela, de um grande sucesso da teledramaturgia brasileira. Vale tudo. Eu separei algumas curiosidades sobre a trama, que é mais conhecidíssima do que A Noite de Paris, não é mesmo? Para contar para vocês no vídeo de hoje, para não deixar passar em branco essa data tão especial e importante das nossas telenovelas. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Um dos maiores sucessos da teledramaturgia nacional, Vale Tudo já foi apontada pela crítica especializada como a melhor novela de todos os tempos. A televisão brasileira, claro, mas como a telenovela brasileira é a melhor do mundo, então é do mundo todo, com certeza. Vale Tudo é uma das melhores novelas de que se tem notícia. Essa foi a trama de Gilberto Braga, que deu início à sua trilogia. Uma trilogia que suscitava a pergunta: será que vale a pena ser honesto no Brasil? As novelas seguintes que formavam essa trilogia, que vieram, né, obviamente, logo depois de Vale Tudo, foram O Dono do Mundo, exibida em 1991, e Pátria Minha, de 1994. Claramente, nenhuma das duas novelas seguintes a Vale Tudo, que faziam parte dessa proposta, né, de trilogia, fez tanto sucesso quanto Vale Tudo. Muito pelo contrário, elas até ficaram ali meio flopadinhas na audiência, são reconhecidas mais por algumas polêmicas de bastidores, mas ainda assim tem a assinatura Gilberto Braga e são ótimas novelas. Então, se você ainda não viu O Dono do Mundo e Pátria Minha, deem a chance porque vale muito a pena. Ismael Fernandes assim citou Vale Tudo em seu livro Memória da Telenovela Brasileira. Abre aspas. Com uma trama contagiante, o trio de autores conseguiu aliar as nuances dos bons folhetins com uma crítica social ao país a partir de uma pergunta comum a milhões de brasileiros. Vale a pena ser honesto no Brasil de hoje? O ano era 1988 e se refletiam como nunca os nossos principais problemas políticos. Fecha aspas. Lembrando que Vale Tudo não foi escrita só pelo Gilberto Braga, a ideia original é dele, mas ele teve ali a companhia de Aguinaldo Silva e Leonor Basseres nessa empreitada tão bem sucedida, né, da nossa televisão. Vale Tudo, né? Bom lembrar, não falei no início, porque estava muito empolgado para começar esse vídeo, mas ela estreou no dia 16 de maio de 1988. Então, essa semana é a semana dos 35 anos de Vale Tudo. Uma novela que, com o distanciamento do tempo, se tornou um ícone da cultura pop brasileira e uma referência. A crítica à corrupção inserida na trama e geralmente associada à política nacional revelou o quanto Vale Tudo é uma obra atemporal. Talvez Vale Tudo tenha sido a novela que mais perto chegou da perfeição, como folhetim e como proposta de entretenimento na televisão. Resultado do texto, direção e elenco formidáveis, o que possibilitou a identificação do público com tramas e personagens fáceis de torcer, amar e odiar. Com uma trama arrebatadora, dinâmica e empolgante, não houve barriga, que é aquela parte da história onde nada acontece, fica só uma encheção de linguiça e a gente vai ali, né, empurrando com a barriga até chegar aos finalmente, né, as grandes cenas, as grandes revelações. Isso não aconteceu
aconteceu com Vale Tudo. Os seus 204 capítulos foram muito empolgantes, muito envolventes o tempo inteiro, sempre com acontecimentos alucinantes, entregando ganchos maravilhosos, deixando a gente sempre com vontade de assistir mais e mais a cada capítulo, até culminar naquele grande desfecho que teve a história. Poucas novelas causaram essa comoção generalizada de forma tão completa e homogênea. Vale Tudo foi eleita pela APCA a melhor novela de 1988. Glória Pires foi premiada como melhor atriz e Sérgio Manberti como ator coadjuvante. Já Paulo Reis levou o prêmio de ator revelação do ano. A trama também foi premiada com o troféu Imprensa de melhor novela e Beatriz Segal como melhor atriz. Como eu já disse aqui, Vale Tudo é sempre atribuída a Gilberto Braga. Porém, ele fez a novela, ele escreveu a trama juntamente com o Aguinaldo Silva e a Leonor Basseres. Ele faz questão de sempre repetir isso, ou melhor, fazia questão de sempre repetir isso nas entrevistas que dava, quando falava sobre Vale Tudo, salientando a importância dessa parceria. O Aguinaldo, por exemplo, era o responsável por fazer as escaletas, que são as estruturas do roteiro. O título originalmente pensado para a novela foi Pátria Amada, o que se tornou inviável por já existir como nome de um filme da Tezuka Yamazaki, lançado em 1985, 3 anos antes da novela. Os personagens Odete Roitman, feita por Beatriz Segal, Maria de Fátima, da Glória Pires, César Ribeiro, do Carlos Alberto Richelli e Marco Aurélio, de Reginaldo Farias, retratavam o que havia de ruim e corrupto no país, enquanto Raquel, Regina Duarte e Ivan Antônio Fagundes simbolizavam a vida de milhões de brasileiros. Uma das inspirações para Vale Tudo foi o filme Almas em Suplício, ou Mildred Pierce, na versão original, dirigido por Michael Curtiz em 1945, com Joan Crawford e Annie Blyth. Foi dessa trama que se extraiu ali a história principal da mãe Simplória, no caso a Raquel, que enriquece, mas tem o desprezo da filha Fátima, né, feita pela Glória Pires. Bom, gente, só fazer um adendo aqui. Esse filme ele é muito antigo, né, de 1945. Acho que talvez ainda seja em preto e branco. Eu nunca assisti, mas décadas depois, se eu não me engano, em 2011 ou 12, foi lançado em formato de seriado uma nova versão dessa história, intitulada mesmo Mildred Pierce, com a Kate Winslet fazendo a protagonista. E esse seriado ele tá disponível na HBO e é muito legal, gente, assim, mas é uma história que você quer matar a filha, porque talvez ela seja até pior do que a Maria de Fátima. Então, se vocês tiverem aí a oportunidade de assistir o seriado Mildred Pierce na HBO com a Kate Winslet, tá lá disponível, vai assistir, que é bem legal. Aliás, na primeira parte da novela, o autor reverencia esse filme quando a Raquel chama uma senhora de Dona Mildred. Se eu não me engano, é uma daquelas senhoras que tá ali passeando com ela, né? Ela sendo guia turístico de um pessoalzinho ali, de uns senhorzinhos, e acho que essa Dona Mildred tá no meio. E eu lembro, porque eu assisti recentemente, pela primeira vez, Vale Tudo completa. Recentemente não, uns 3 anos atrás, né? Quando foi lançado em 2020 no Globoplay. Então tá bem vivo, assim. E é muito legal saber que essa Dona Mildred, que apareceu só numa citação muito rápida, foi uma referência ao filme. Daniel Filho mencionou em seu livro O Circo Eletrônico o seguinte, abre aspas. Na primeira sinopse, a filha vendia a casa por volta do capítulo 40 ou 50. Lógico que outras histórias paralelas estariam acontecendo, mas o tema central não deslanchava. Argumentei. Se a filha não vender a casa no primeiro capítulo e a mãe ficar na miséria, a novela não atingirá seu objetivo. Ou seja, não deixaria claro seu tema. Denis Carvalho, o diretor, concorda. A presença de Aguinaldo e o jeito conciliador de Leonor deixaram Gilberto seguro para adiantar a novela em 40 capítulos. Fecha aspas.
Raquel, a personagem de Regina Duarte, na época foi criticada por ser íntegra e honesta demais, muito certinha, logo fora da realidade. Sobre isso, o Gilberto Braga relatou ao livro Autores e Histórias da Teledramaturgia o seguinte, abre aspas. Achavam que ela deveria errar também. A própria Regina Duarte tinha grilo com isso. Ela queria errar, estava com ciúme da Maria de Fátima. Todo mundo pedia para Raquel ter algum deslize. Aguinaldo, Leonor e eu nos reunimos e conversamos seriamente sobre o assunto. Nós três achávamos que a Raquel não podia ter deslizes. Se ela tivesse, nós não teríamos novela. Deixamos o público reclamar até o final, porque Vale Tudo se baseava nessa oposição. Mãe honesta e filha desonesta. Fecha aspas. Falando em Raquel, a protagonista emplacou dois bordões na história. O te mete, usado como uma interjeição, e a frase de efeito: sangue de Jesus tem poder. O sucesso de Vale Tudo fez a novela ser espichada e obrigou os autores a mudarem algumas tramas. Foi aí que surgiu o Quem Matou Odete Roitman, que inicialmente não estava previsto. Na sinopse original, Fátima mataria Marco Aurélio e Raquel se entregaria à polícia em seu lugar. Essa trama acabou não acontecendo. Em substituição, Odete foi morta e o mistério em cima do seu assassinato rendeu mais algumas semanas de novela. O assassinato de Odete, morta com 3 tiros a queima-roupa, ocorreu no capítulo 193. Mas eu estava pensando aqui, essa informação que eu peguei nas minhas pesquisas está meio errada, né? Porque os tiros não foram a queima-roupa. A Leila atirou nela de longe, tanto que atravessou a parede, né? Aqueles tiros todos. Enfim, deve ter havido algum engano aqui em quem colocou essa informação. Mas essa cena aconteceu no capítulo 193, que foi ao ar na véspera do Natal de 1988. O mistério da identidade do assassino durou apenas 13 capítulos, mas dominou todas as conversas pelo país, tornando-se alvo de apostas, rifas e sorteios. O Brasil parou literalmente diante da televisão na noite do último capítulo da novela, no ar em 6 de janeiro de 1989, justamente ansioso, curiosíssimo para conhecer a identidade do assassino. É lembrada até hoje a cena em que Odete Roitman escorrega pela parede, deixando um rastro de sangue e cai morta. Porém, como a bala atravessou uma porta de vidro e não estilhaçou-a em 1000 pedaços. Este é um mistério a ser revelado 35 anos depois. Para segurar o mistério e não deixar vazar a surpresa, a revelação do assassino foi gravada no dia em que o último capítulo foi ao ar, poucas horas antes de sua exibição. Para despistar, os autores escreveram 5 versões diferentes, com 5 diferentes assassinos. Os atores receberam os roteiros, mas não sabiam qual seria gravado. Até o momento em que o diretor Denis Carvalho dispensou o elenco anunciando que era Leila, personagem de Cássia Kiss, a assassina. A primeira reação da morta Odete, Beatriz Segal, foi dar-lhe os parabéns. A razão do assassinato, para quem ainda não sabe, na verdade foi um grande engano. A Leila entra na sala invadindo o apartamento da Odete desabaladamente e dispara contra uma pessoa atrás de uma porta de vidro, sem ao menos identificá-la. Ela acreditava que aquela era Maria de Fátima, que ela descobrira ser amante do seu marido. Então, num surto de ciúme, ela acabou atirando na mulher que estava atrás da porta de vidro, sem saber que era a Maria de Fátima, sem ter certeza. Então, matou a grande vilã da história por um engano, simplesmente. E nada melhor do que esse motivo para despistar totalmente qualquer suspeita em cima da Leila, né? Foi genial. Os outros 4 finais escritos, mas não gravados, os assassinos foram César, Olavo, Paulo Reis, Bruno, o pequeno adolescente, né, feito pelo Danton Mello, que era, na verdade, filho da Leila com o Ivan, e o Queiroz, vivido pelo ator Paulo Porto. Cada um ali com seu motivo. Mas desses 4, o mais chocante para mim foi o Gilberto Braga, né? Os autores ali chegarem a um consenso e cogitar uma criança para ser a assassina.
Eu achei também genial, se bem que seria muito chocante, mas o Bruno ele ficava ali naquela linha tênue entre ser um garoto legal e um garoto insuportável. E pensando bem agora na trajetória, né, na personalidade do personagem, ele era exatamente assim. Eu não sabia se eu gostava do Bruno, se eu detestava o Bruno, tinha horas que eu queria esganar ele, tinha horas que eu achava ele fofinho. E eu acho que isso foi escrito de uma maneira para justamente existir essa possibilidade daquele adolescente insuportável ser um assassino. Já pensou que loucura é isso em 1988? O assassinato de Odete Roitman foi exibido um dia depois do previsto. A revelia dos autores, de acordo com matéria do Jornal da Tarde, de 24 de dezembro de 1988, no cronograma da novela, a polícia acharia o corpo da vilã no dia 23 de dezembro. Entretanto, por 800 milhões de cruzados, valor da moeda na época, a Globo deixou Odete viva por mais 24 horas, por causa de um anúncio de meia página no CODISEG, Comitê de Divulgação Institucional do Seguro, publicados no jornal O Globo e Jornal do Brasil, com uma foto de Beatriz Segal, o nome de Odete Roitman não era citado, e a seguinte mensagem, abre aspas, faça seguro, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Fecha aspas. Gente, outra coisa genial, gente. Que publi sensacional foi essa? No dia anterior, a Odete morreria. Foi incrível. Olha, a Globo foi muito gananciosa, mas aqui eu tiro meu chapéu, dou os parabéns, viu? O problema, né, maior de tudo isso é que a Globo não avisou os autores, Gilberto, Aguinaldo e Leonor, que foram pegos de surpresa, já que há dias o assassinato vinha sendo anunciado para o dia 23 de dezembro. Curiosamente, Beatriz Segal não foi a primeira atriz lembrada para fazer a personagem. Gilberto Braga pensou antes em Tônia Carreiro e Odete Lara para darem vida a Odete Roitman. Mas não poderia ser de outra pessoa, né, gente? A Beatriz fez história com sua Odete. Tanto que ela ficou tão marcada pela personagem que é impossível dissociar o seu nome da grande vilã, uma das maiores da nossa teledramaturgia, que proferia os maiores absurdos em um tempo que o politicamente correto não guiava a TV, os seus programas, no caso, e nem o senso comum. Com língua ferina, a vilã nunca economizou preconceito, provocações ou frases ácidas para esculhambar o Brasil e os brasileiros. Após a conclusão de Vale Tudo, Beatriz, por um bom tempo, se negou a falar de Odete e só aceitava interpretar papéis de mulheres bem diferentes da vilã, na tentativa de afastar o estigma de atriz de um personagem só. Em entrevista ao site da Veja em 2011, a atriz se queixou, dizendo o seguinte, abre aspas, isso é muito chato, fica repetitivo, chega a um ponto que você não aguenta mais. Pô, eu sou muito mais que Odete Roitman. Já fiz tanta coisa, os papéis mais diversos. Eu sou uma atriz de teatro, não sou uma atriz de um papel só. Fecha aspas. No entanto, a vilã tornou-se um ícone da TV brasileira e uma referência de interpretação para este perfil de personagem. Ao projeto Memória Globo, a atriz ainda declarou, abre aspas, sempre me encabulo quando tenho que falar da Odete Roitman. Fico com medo de parecer pretensiosa e tenho certeza de que não sou. Mas acho que ninguém na televisão brasileira recebeu um presente tão grande como esse. Fecha aspas. 9 anos mais tarde, Beatriz Segal e Glória Pires se reencontraram no remake de Anjo Mal, exibido em 1997. Beatriz só aceitou entrar na novela se fosse para fazer uma personagem boazinha. Em uma cena de Anjo Mal, em que Chloe e Nice se conhecem, fazendo uma alusão às suas personagens em Vale Tudo, a primeira diz achar conhecer a outra de algum lugar. Quanto a Glória Pires e Regina Duarte, só voltaram a atuar juntas em uma novela 14 anos depois, em Desejos de Mulher, trama das 7, que foi ao ar em 2002, e dessa vez vivendo irmãs, mas continuando rivais. Além da questão da ética e honestidade, Vale Tudo discutiu o drama do alcoolismo por meio de Heleninha, feita por Renata Sorrah, uma personagem que marcou a carreira da atriz e pela qual é lembrada até hoje. Depois de mais de 20 anos,
cenas e frases de Heleninha, bêbada, viraram memes na internet. Duas se destacam aqui como "Que é hoje, Marco Aurélio?" e "Toca um mambo caliente aí, DJ!" de quando a personagem dança completamente bêbada em uma boate. Pela primeira vez, uma novela discutiu de forma explícita a homossexualidade. Nunca antes em nossa teledramaturgia se falou sobre os problemas pelos quais passam pessoas em relações homoafetivas. No caso, as personagens Laís e Cecília, vividas por Cristina Prochaska e Lala de Heiselin. Ainda assim, por conta desse trecho, a novela enfrentou alguns problemas com a censura. Diálogos entre Laís e Cecília tiveram de ser reescritos depois que foi vetada a cena em que as duas contavam a Heleninha sobre os preconceitos de que eram vítimas por causa de seu relacionamento. Os censores ficaram de olho no desenrolar da trama das lésbicas e diálogos inteiros foram veementemente vetados. Já sobre a morte da personagem Cecília, Gilberto Braga esclareceu em entrevista que não foi por imposição da censura. Abre aspas. Em Vale Tudo há um folclore. É o caso das lésbicas. A história que eu contei é exatamente igual à que queria contar. Não houve censura, não houve alterações. Quando criei a personagem de Lala, sabia que ela morreria. Isso eu sempre planejei. Fecha aspas. Diálogos corriqueiros que usavam expressões de baixo calão também foram censurados. Nas falas de Marco Aurélio e de César, dois personagens amorais, os autores sempre colocavam a interjeição porra no início ou no fim das frases. A censura cortava, apesar da linguagem vulgar ter sempre a intenção de sublinhar o mau caratismo dos personagens. Puta, piranha e bicha também não eram tolerados. Os autores, então, por pura provocação, apelaram para a cacofonia, para driblar a tesoura da censura, mas não adiantou. Em um dos lados, os censores exigiram cortes de algumas falas de Poliana, personagem do Pedro Paulo Rangel, onde ele dizia o seguinte em um diálogo com Raquel: "Pô, Raquel! Pô, Raquel! Pô, raciocina! Vale Tudo, Bebê a Bordo e Fera Radical, as novelas das 8, 7 e 6 de 1988, bem como Olho por Olho da TV Manchete, foram as últimas censuradas pelo DCDP, a Divisão de Censura de Diversões Públicas, órgão ligado ao Departamento da Polícia Federal do Ministério da Justiça, extinto com a aprovação da Constituição de 1988, mês de setembro desse ano, quando essas novelas estavam no ar. Vale Tudo foi comercializada para mais de 30 países. Exibida em Cuba em 1993, a novela fez enorme sucesso. Desde Escrava Isaura, exibida na ilha em 85, uma novela não mexia tanto com os cubanos. Em 1995, o governo de Fidel Castro resolveu legalizar uma série de restaurantes privados que funcionava clandestinamente desde 1993, em um arrojado gesto de abrir mão da exploração exclusiva do setor. Esses restaurantes, geridos em âmbito familiar, tinham o nome de paladares, assim batizados por causa do nome da empresa de alimentos de Raquel, que se chamava Paladar. Enquanto Vale Tudo estava no ar, estreou outro trabalho de Gilberto Braga simultaneamente. Foi a minissérie O Primo Basílio, baseada na obra de Eça de Queiroz, também um grande sucesso. Vale Tudo foi a primeira novela dos atores Marcelo Novaes, Flávia Monteiro, Otávio Miller, João Camargo, Lala de Heiselin, Paulo Reis e Renata Castro Barbosa. Também a primeira aparição em novelas em pontas ou pequenas participações de Humberto Martins, Marcos Oliveira, Edson Fieschi e Lu Grimaldi. Também Adriana Esteves, aqui vista pela primeira vez em uma novela. Fez figuração no capítulo 10, exibido em 26 de maio de 1988,
na sequência em que várias modelos concorrem a uma vaga em um editorial na revista Tomorrow, do qual Maria de Fátima participa. Vale Tudo marcou a volta de Pedro Paulo Rangel à televisão após 7 anos. Seu último trabalho havia sido no humorístico Viva o Gordo, em 1981. E a última novela foi Dinheiro Vivo na TV Tupi, em 1979. A casa, que serviu de locação e fachada para Celina, Natália Timber, é famosa no Rio de Janeiro por ter sido projetada por Oscar Niemeyer. Localiza-se na rua Capuri, no bairro de São Conrado, mas os interiores foram gravados em estúdio. Em 2020, Manuela Dias, em sua novela Amor de Mãe, referenciou Vale Tudo na fala do personagem Álvaro, vivido por Irandir Santos, cuja moradia era a mesma locação. Em uma cena, ele afirmou ter comprado a mansão da família Reutemann. Assim como na novela Louco Amor, de 1983, em que o autor criou uma revista badalada para uma das ambientações da trama, a Estampa, em Vale Tudo tinha a fictícia revista Tomorrow, que também englobava um importante núcleo da novela. A Estampa, inclusive, apareceu em Vale Tudo, já que o vilão, César, feito por Richelli, estampava uma das capas da Estampa em uma das cenas de Vale Tudo. Gilberto Braga voltou a uma revista fictícia em Celebridade de 2003, dessa vez chamada Fama. A personagem Solange Duprat, vivida por Lídia Bronde, produtora de moda da Tomorrow, era a mais arrojada e antenada da novela, sempre com os figurinos mais modernos. O corte de cabelo da atriz fez muito sucesso. De inspiração oriental, em voga na época, era liso, ruivo avermelhado escuro, com uma franja reta em meia testa. No acerto de contas entre Solange e Fátima, em que a primeira esbofeteia a segunda, a personagem de Lídia Bronde usa uma frase de Abraham Lincoln, que ficou famosa na novela. A gente pode enganar todo mundo por quase todo o tempo. Quase todo mundo por todo o tempo. Mas não pode enganar todo mundo todo o tempo. Essa foi a sentença que Solange Duprat disse para Maria de Fátima quando ela estava no chão após ser esbofeteada merecidamente. A indústria de alimentos Nestlé, por meio do seu caldo de galinha Maggi, lançou, em pleno Natal de 1988, um concurso para premiar quem adivinhasse a identidade do assassino de Odete Roitman. O prêmio era de 10 milhões de cruzados, um de 5 milhões e 5 de 1 milhão. Nos intervalos de programação da Globo, o apresentador César Filho anunciava a promoção, juntamente com a galinha azul animada, mascote da Maggi, e de acordo com o vídeo do sorteio da Nestlé, que aliás está disponível no YouTube, foram recebidas mais de 2,5 milhões de cartas, das quais apenas 5% acertaram a resposta. Leila é a assassina foi a resposta desses 5%. As outras porcentagens ficaram a cargo do mordomo Eugênio, feito pelo Sérgio Mamberti, e Marco Aurélio, que abocanharam respectivamente 24% e 23% das apostas. A vencedora dos 5 milhões de cruzados foi Laura B. de Andrade, moradora de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A publicidade fora da novela surfou na repercussão da trama. A Fotótica, por exemplo, publicou em jornais e revistas o seguinte slogan: se você conseguiu fotografar o assassino de Odete Roitman, entregue o filme na Fotótica. Enquanto na novela vale tudo para aumentar a audiência, na Fotótica vale tudo para diminuir o preço. Esta oferta também vale para fotos de inocentes. Realmente, as pessoas eram muito criativas na época. Gal Costa foi para o estúdio gravar especialmente para a abertura da novela a música Brasil, composta por Cazuza, Jorge Israel e Nilo Romero. Já havia sido gravada por Cazuza para o filme Rádio Pirata, de 1987, do diretor Lael Rodrigues. A trilha nacional foi tão marcante que várias músicas remetem imediatamente à trama. E aos personagens, claro, como Tá Combinado, de Maria Bethânia, era tema de Raquel e Ivan, Pense e Dance, do Barão Vermelho, Para as Maldades, de Maria de Fátima e César, com Gonzaguinha, tema de locação, e Isto Aqui o Que É, com Caetano Veloso, tema de Raquel. Sem falar na mais linda, Faz Parte do Meu Show, de Cazuza, que embalava o romance
Boicotado, de Solange e Afonso. A trilha sonora internacional de Vale Tudo bateu o recorde anterior de vendagem de LPs e cassetes. Vendeu 1.443.154 cópias, ultrapassando a trilha internacional de Dancing Days, de 10 anos antes. No entanto, esse recorde foi novamente batido na sequência com a vendagem de O Salvador da Pátria Internacional em 1989. O número ficou em 1.463.000 cópias. Mas realmente, né, gente, Salvador da Pátria Internacional é uma das melhores trilhas de novela de todos os tempos. Editada em 129 capítulos, Vale Tudo repetiu o mesmo sucesso em sua exibição para o Vale a Pena Ver de Novo, de 1992, registrando uma das maiores audiências em sua faixa vespertina na década de 1990. Reprisada também no Viva, na íntegra, em 2 ocasiões, no ano de 2010 e 2018. Em 2002, a Globo, em uma parceria com a Telemundo, cadeia de emissoras abertas voltada para a comunidade latina nos Estados Unidos, produziu uma nova versão de Vale Tudo em espanhol, Vale Todo, com elenco formado por atores latinos. Porém, o reboot não fez sucesso. Com previsão de 150 capítulos, terminou no 100º, com audiência aquém do esperado. Sobre este remake latino, Gilberto Braga desabafou a André Bernardo e Cíntia Lopes para o livro A Seguir Cenas do Próximo Capítulo, o seguinte, abre aspas. Achei a ideia lamentável e disse isso a eles. O resultado foi a catástrofe que previa. Claro que o tema é universal, mas eles não queriam uma história transgressora. Deviam ter escolhido uma novela mais convencional para o projeto. Fecha aspas. Em 2014, a Globo Marcas lançou o box de DVDs de Vale Tudo com 13 CDs. E atualmente a novela se encontra disponível no Globoplay desde 2020. E foi essa possibilidade que me proporcionou finalmente assistir a novela inteira, deliciosamente, confirmando que realmente todo o buzz em cima dela, toda a fascinação, o encantamento, todos os elogios fazem jus à trama que ela é. É realmente uma das melhores novelas brasileiras, Vale Tudo, que essa semana completa 35 anos de estreia. E você viu a novela ontem, não poderia deixar passar batido, não é mesmo? Então deixa aí nos comentários o que você acha de Vale Tudo. É tudo isso pra você? Você acha que é exagero ou realmente você concorda que é uma das melhores novelas? Você não gosta, nunca assistiu, tá na sua lista? Me conta tudo nos comentários e também deixa seu like, compartilha se você gosta desse canal, se gostou desse vídeo. E se ainda não for inscrito, se inscreve agora apertando no botão vermelho aqui embaixo e também me segue nas redes sociais. E se você gosta do canal, quer contribuir para o meu trabalho aqui no YouTube, você pode mandar um Pix em qualquer valor para a chave que eu vou deixar passando aqui na tela e também na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!